Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro The Hobbit, do Tolkien, né? Bom, eu já havia comentado, se não me engano, no livro que eu fiz do Hobbit mesmo, que eu gostaria de ler um livro em inglês, né? E esse livro seria o The Hobbit. E acontece que eu terminei a leitura já, né? Eu confesso que eu gostei bastante de ler novamente o Hobbit. Na verdade, eu tenho até vontade de ler novamente em português o Hobbit. E hoje eu tentarei comentar algumas impressões que eu tive e tudo mais da leitura, né? O que pode ter me ajudado e tudo mais. Lembrando que esse é o meu primeiro livro em inglês, então com certeza não ajudou muito na compreensão da língua. Ajuda sempre um pouquinho, mas sinceramente ler apenas um livro não é o suficiente, né? Quanto ao vocabulário e tudo mais, principalmente. Bom, quanto a algo que eu percebi já no final do livro, é que quando eu comecei na verdade, eu cheguei no final do livro, quando eu cheguei no final eu percebi que as frases eu estava construindo muito melhor em inglês, pois afinal eu fiz todas as notas no idioma inglês, entendeu? Eu não li o livro em inglês e escrevia notas em português. Eu tentei fazer essa diferença de mudar o idioma das notas, e parece que no final eu realmente tive mais facilidade em construir frases e tudo mais. Quanto ao entendimento geral do livro, eu acredito que se eu não tivesse um conhecimento prévio de como é o Hobbit, eu não iria entender muito, mas como eu já havia lido em português, isso ajudou, facilitou no entendimento do livro. Tanto é que teve partes que eu nem lembrava do Hobbit em português, que aqui eu, graças a essa leitura do Hobbit em inglês, eu lembrei, né? E teve partes, é claro, que eu não lembrava de ter lido no livro em português, que eu tive muita dificuldade de compreender na língua inglesa. Tudo mais, eu tive que fazer muitas pesquisas no dicionário, né? Muitas palavras eu não conhecia, né? Provavelmente, se eu fazer uma segunda leitura na língua inglesa, eu vou ter um pouco mais de facilidade. Até mesmo porque, assim, ler livro em outro idioma não é como um passe de mágica, que tu vai ler apenas um livro que você vai começar a compreender muito bem o idioma. Você precisa realmente de uma perseverança, né? Manter concentração nos livros de outro idioma, ler, reler e tudo mais. No caso, o que eu fiz? Como eu já havia lido O Hobbit em português, em inglês se tornou um pouco mais fácil, né? Então, é claro que eu recomendo ou ler O Hobbit em português ou qualquer outro livro e depois ler em inglês, ou fazer ao contrário, que é ler no começo em inglês e depois em português, para ver algumas partes. Essa parte aqui eu lembro que eu li em inglês e eu entendi, então aqui eu acertei. Mas aqui eu errei, eu achei que fosse outra coisa. E da mesma forma, ao ler em português, você vai ler o livro em inglês e vai pensar: aqui eu lembro que eu li em português e estava escrito de tal forma. Isso pode ajudar, me ajudou com o Hobbit. Não foi uma leitura muito rápida, obviamente, como eu saberia que não iria ser, né? Uma leitura que a pessoa quer passar o olho, não é nada disso. Havia partes que eu conseguia, sim, ir com mais velocidade, e outras partes eu tinha que ter um cuidado maior, né? E algumas partes eu fiquei mesmo sem entender direito. Tanto é que eu vou ter que ou reler em português, ou reler o livro em inglês com o livro em português do lado, fazendo consulta. Em alguns trechos eu até fiz no inglês, né? No Hobbit em inglês. Eu lembro, pelo menos eu acho que eu lembro, que no vídeo do Hobbit eu havia comentado que eu peguei essa edição aqui bem mais simples, justamente por eu ter que escrever, né, a tradução no lado, algo do tipo que vai me facilitar no entendimento, né? Pois eu tenho um problema que se eu compro um livro com uma edição muito bonita e tudo mais, eu fico com dó do livro. Não que eu não fique com um livro mais simples, eu realmente tenho muita dó de escrever no livro, mas eu mesmo assim eu realmente acho que é muito melhor para mim ler algo que eu escrevi um tempo atrás, de algum pensamento que eu tive numa primeira leitura, alguma coisa do tipo,
ao consultar o livro posteriormente. Bom, eu acho que eu não tenho muita coisa que falar da leitura em si. No final, até eu nem escrevi muitas traduções, assim, eu não fiquei escrevendo e tudo mais. Comecei na verdade, ter uma leitura um pouco mais rápida do que eu tinha no começo. No começo foi realmente bem mais pesado, não é? Afinal, não é algo que eu esteja acostumado. Né? Mas, no máximo é isso. Eu recomendo muito que vocês leiam o livro em outros idiomas, os livros em outros idiomas. Eu pretendo também ler livros em latim, em francês, espanhol, enfim, né? Inúmeros idiomas. Claro que uns são mais difíceis que outros, pelo menos para mim. Eu acho, por exemplo, em livros franceses, né, na língua francesa, eu acredito que vou ter um pouco mais de dificuldade. No inglês, como eu já estou há um bom tempo tendo contato com a língua inglesa, seja em jogos de videogame, em algum equipamento, algum aplicativo que não tenha tradução, algo do tipo, enfim, né? Eu tenho um contato um pouco mais íntimo com a língua inglesa, então não é tão difícil assim, mas mesmo assim tem a sua dificuldade. Agora, o francês, que eu tenho pouco contato, é realmente uma língua que eu acredito que eu vou ter um pouco mais de dificuldade. O grego, né? O grego, com certeza, vou ter muita dificuldade. Mas eu recomendo, então, que faça uma leitura do idioma original. Por exemplo, se você quer ler Platão, Aristóteles, tente aprender grego, né, para ler na língua original, que o contato é totalmente diferente. Não que eu faça isso, né? No caso, infelizmente, eu ainda não sei grego. E outra coisa que pode ajudar a leitura, algo que eu percebi, quando eu comecei a ler Suma Gramatical do Carlos Noguet. Eu comecei a me atentar com a gramática, né? E eu percebi que eu comecei a identificar muito bem a formação das frases no inglês e tudo mais, no verbos, pronomes, enfim, os substantivos e tudo isso, a transformação deles, o verbo no passado, por exemplo. Toda essa transformação eu comecei a ter um pouco mais de facilidade na compreensão do idioma do inglês. Então, para você que queira, é muito bom ter um livro que fale sobre a gramática. No caso do Carlos Noguet, a gramática é portuguesa, mas eu achei até mais tranquilo no inglês, curiosamente. Eu consegui ter maior entendimento em inglês com essa gramática. A Suma Gramatical é um livro que eu recomendo que você tenha. No mais, eu acho que eu não tenho mais o que comentar sobre, é só uma impressão rápida mesmo do que como foi a leitura, né? E talvez essa semana eu traga mais um vídeo, não sei como vou fazer isso. Eu sei que eu estou, por enquanto, em processo de leitura do Crime e Castigo. Eu estou gostando bastante do Crime e Castigo, né? Mas isso eu vou deixar um pouco mais detalhado. Aliás, eu vou deixar mais detalhado no vídeo próprio que eu vou fazer sobre o Crime e Castigo. Eu pretendo ler o Silmarillion também, eu acho que é assim que se pronuncia. Silmarillion, uma coisa assim, do Tolkien. Pelo que eu vi, realmente é uma leitura mais complicada. Mais complicada que o Senhor dos Anéis. Vamos ver como é que vai ser essa leitura. E é isso então. Espero que tenham gostado. Né? Se puderem deixar o like, se inscrever no canal, seria ótimo. Caso vocês tenham alguma pergunta para fazer no comentário, uma indicação de livro, algo do tipo, pode fazer. Ficarei agradecido. E é isso então. Fiquem bem.